Era pra ser só mais um conto de terror, de uma escola abandonada, com um passado obscuro, onde uma das professoras acabou perdendo a vida caindo de uma escada por mero acidente. Num lugar onde tinha um diretor muito esquisito que tratava a escola como a própria filha, onde ele também futuramente tiraria a própria vida. Era um anime até com um começo fofo e tranquilo, onde alguns jovens só queriam manter aquela amizade pra sempre. E eu não podia imaginar que aquilo faria eu me cagar nas calças por completo. E que mesmo assim, depois de adulto, eu me tornaria fã da franquia, jogaria os jogos, veria o anime, até leria o mangá. Porém, às vezes, antes de dormir, eu ainda lembro de coisas que me atormentam até hoje. E é por isso que nesse vídeo falaremos sobre Corpse Party. Pera. Eu tô te sentindo um pouquinho triste, mano. Você tá meio cabisbaixo, né? Não sabe onde assistir os animes novos da temporada. Relaxa, eu vim aqui te salvar, mano. Assiste na UniTV. Mano, a UniTV é um aplicativo onde tem mais de 280 mil conteúdos diferentes pra você ver. Pode ser filme, série, desenho, anime, o que você quiser. Mas, Mu, eu prefiro ver os animes clássicos. Eu não gosto tanto dos novos. Não tem problema. Lá tem Hunter x Hunter, que é meu anime favorito. Tem Naruto, tem Bleach, tem Jojo. Tudo bonitinho pra você e no precinho que a gente gosta. Se você gosta de esporte, tem programa ao vivo do seu time favorito de futebol, de basquete, de vôlei. Se você não tem tempo de ver ao vivo, dá pra você gravar e ver depois. Mano, um aplicativo completo e o melhor de tudo, dá pra você ganhar dinheiro lá dentro. Então tá esperando o quê? Clica no link que tá na descrição ou no comentário fixado. Um beijo, vai lá. Em Corpse Party, só pra especificar pra vocês, o que faz essa obra ser muito famosa não é o gore que a gente vê no anime, porque assim, ele é muito... Não, de verdade, ele é muito violento. Ele chega a ser até um pouco exagerado, mas o ponto forte dele é a história. Ele é um pouco fora da caixinha, e a cada plot twist que você vai ver ali, que você vai ficar realmente pensando, mano, isso é uma obra de terror? Porque convenhamos, as obras de terror não tem muita história, é só sustinho. Mas pro meu azar especificamente, quando eu fui assistir esse anime pela primeira vez, eu era só uma criança doce e inocente, com muito medo, mas muito medo de espírito ou coisa assim assombrosa. E pra completar, o gênio aqui foi assistir à noite. Muito bom, parabéns. Porém, por incrível que pareça, o começo do anime, ele é bem tranquilo, ele tem uma energia leve e faz com que você esqueça que você clicou para ver uma obra bem medonha. O anime começa nos mostrando esse grupo de estudantes sentados numa sala de aula à noite. E a Ayumi, que é uma das meninas do grupo, tá contando a história daquela escola que eu contei pra vocês na intro. Ela fala que o diretor amava muito aquela escola e quando ele soube que ela teria que fechar, ele subiu até o terraço e tirou a própria vida. E que aquela escola que ela tá falando na história é a mesma escola que eles estão agora. Só que, como eu falei, esse iniciozinho não dá medo, porque o tempo todo, enquanto ela tá contando a história, tem alguém interrompendo, falando: eu tô com medo, vamos pra casa, já não tá na hora? Os personagens ficam agindo exatamente como você agia com seus amigos quando ia fazer, sei lá, o desafio da loira do banheiro, por exemplo. É bem desse jeito e é bem engraçado. Até que chega uma hora na história que a Yumi tá contando que alguém bate na porta. E por coincidência, a professora deles acaba entrando na sala e todo mundo toma um susto, mas depois eles relaxam e acendem a luz. A professora chega acompanhada de uma garotinha que se chama Yuka, que é irmã de um dos protagonistas ali também. E ela só foi ali na escola pra entregar um guarda-chuva pro irmão, porque tava chovendo. Olha que fofo, cara. Até a música que tá tocando no momento é fofinho. Cara, esse anime é muito filho da... Só que pouco antes de todo mundo voltar pra casa, eles querem fazer uma espécie de simpatia, porque uma das alunas, a Suzune, vai ter que mudar de escola. E essa simpatia faz com que a amizade deles dure pra sempre, independente da distância. E é nesse momento que finalmente o terror vai começar. O que acontece é que depois desse ritual eles vão parar numa linha do tempo diferente. O chão literalmente abre e eles caem naquela escola antiga do conto. E eu realmente acho muito incrível esse negócio deles brincarem com a linha do tempo, porque tá todo mundo basicamente no mesmo lugar, só que em tempos diferentes, por isso eles não estão se encontrando. E nesse momento a gente já tem mais um ponto positivo. Essa ambientação dessa escola antiga é muito macabra. E de início a história foca na Seiko e na Naomi. A Naomi, por conta dessa queda que eles tiveram, acabou torcendo o tornozelo, e isso vai complicar um pouquinho a vida dela. Em contrapartida, a Seiko deixou a Naomi sozinha por alguns minutos, e isso foi suficiente para tudo começar a dar errado. A Naomi estava deitada numa espécie de cama, e aí ela começou a ter basicamente uma paralisia do sono. Ela não conseguia se mover e só conseguia sentir e ouvir tudo o que estava acontecendo à sua volta. As coisas que aconteceram foram extremamente bizarras e afetaram completamente a sanidade da Naomi. Por isso, no momento em que a Seiko volta, elas acabam brigando e a Naomi acaba gritando com ela. O que resulta na separação das duas. Só que ficar nesse lugar sozinha não é uma boa ideia. Então agora quem começa a ser atormentada é a Seiko.
Um tempo se passa e a Naomi começa a recuperar um pouquinho da sua sanidade e vê que aquilo que ela fez não foi correto. Então ela vai atrás da Seiko para se desculpar e para elas ficarem juntas novamente. Só que o negócio que faz essa escola ser tão problemática é que as almas que estão aprisionadas nela são almas vingativas. São almas que querem fazer as pessoas que estão vivas sofrerem. Então finalmente quando a Naomi encontra sua amiga Seiko, já é tarde demais para ela. O primeiro episódio acaba de uma forma muito trágica, só que o segundo episódio já começa nos apresentando uma personagem chamada Nao. E é a partir dela que a gente vai começar a entender toda a história e descobrir o porquê que tá acontecendo tudo isso. Mas antes, meu consagrado ou minha consagrada, por favor, mano, deixa o like que isso me ajuda muito, de verdade. Se inscreve no canal porque a gente tá com a meta de bater 50 mil inscritos ainda esse ano. Aproveitando e falando dos inscritos, queria agradecer muito aos membros do canal. Temos poucos ainda porque a gente está começando, mas se você quiser e puder me ajudar, se torne membro também. Me segue lá no Insta, meu consagrado. Lá vou começar a postar um pouquinho mais de como é minha rotina, o meu dia a dia, as gambiarras que eu faço para poder gravar os vídeos e ter um contato mais próximo com vocês, que lá eu tô respondendo todo mundo. Então é isso, o recado tá dado. E agora vamos voltar com um vídeo que vocês estão prestes a descobrir coisas muito sinistras sobre a obra. Essa personagem, a Nao, ela também é um espírito, ela já se foi. Ela é introduzida de uma forma que parece que ela quer ajudar as pessoas ali. Nos é contado que foi ela que publicou o ritual que eles fizeram. Ela sabe bastante sobre aquela escola, afinal de contas, quando ela era viva, ela investigava sobre. A gente descobre que além daqueles casos esquisitos que aconteceram, essa escola também foi palco de um crime terrível, onde um professor simplesmente raptou crianças da escola primária, prendeu elas e cortou a língua delas, fazendo com que elas perdessem a vida. Então o que vem atormentando os nossos protagonistas são os espíritos de vingança daquelas crianças. Aquele monstro simplesmente arrancou a liberdade e a vida daquelas crianças. Tudo que elas conheciam, tudo que elas amavam, elas nunca mais vão poder ter, e isso deixa elas muito irritadas. E por conta dessa situação injusta, ainda mais quando elas veem aqueles jovens cheios de vida podendo aproveitar tudo que elas não aproveitaram, elas acabam fazendo de tudo para eles sofrerem também. Porém a Nao, ela dá um pingo de esperança para os nossos protagonistas. Ela tem uma teoria. Talvez, mas só talvez, se todos eles descobrissem o que realmente aconteceu naquela época, conseguissem achar a língua das crianças e devolvessem para o espírito, talvez eles descansassem em paz. E se você for reparar, isso parece uma side quest de algum jogo. E realmente é. Caso você não saiba, Corpse Party era um jogo de 1995. E como muitas grandes obras, ele não foi um sucesso de imediato, tanto que ele só foi começar a fazer realmente sucesso lá para 2008, quando ele lançou outro jogo da franquia. E esse sim, provavelmente você já deve ter esbarrado pelo YouTube, vendo o Selbit jogar recentemente, ou se você for um pouco mais das antigas, o Alan Zoka jogou esse jogo há uns 10 anos atrás. A história no jogo e a do anime são basicamente as mesmas, a diferença é o desenvolvimento. Como o anime só tem 4 episódios, é tudo muito corrido, é tudo muito rushado. Não que ele deixe de ser bom, mas não é tão bom quanto o jogo. Pelo tempo, obviamente, a gente consegue se apegar mais a cada personagem e ter um desenvolvimento um pouco melhor e mais calmo. Porém, eu acho que um complementa o outro. O gore que a gente não tem no jogo, a gente tem no anime e bem explícito. E o desenvolvimento um pouco mais tranquilo, a gente tem no jogo e não tem no anime. Mas relaxa porque os pontos principais da história são basicamente os mesmos, independente da plataforma. Uma coisa que é muito interessante é que nada é muito preto no branco. Não é só porque é um espírito que ele é maligno e não é só porque ele é humano que ele é gente boa. Como, por exemplo, a gente tem o Sakutaro, esse doente, esse verme, que ele é um cara muito mórbido. Ele basicamente gosta de ver os corpos destroçados no chão, ao ponto que ele fica tirando foto e achando aquilo meio que gostosinho. Ele acaba ficando insano e se vira contra uma das meninas. E quem para ele, tirando a sua vida, é um espírito, é o Kizami, e não é o cara de Naruto. Mas o alívio dura pouquíssimo tempo, até porque ele também é completamente insano. Pra você ter uma noção, tanto no jogo quanto no anime, ele varre metade dos protagonistas. Agora voltando para a teoria de que se você descobrir a verdadeira história e devolver a língua para os espíritos, eles se vão em paz. Nos é mostrado que a Ayumi e o Yoshiki estão investigando tudo, até que finalmente eles descobrem que a história não é tão bem assim como estavam contando. O que aconteceu foi o seguinte: um dos espíritos acabou gostando da forma que eles dois estavam tentando trazer paz aos outros. Então, a fim de ajudar eles, essa menininha acaba tocando na Ayumi e mostrando o que verdadeiramente aconteceu com eles. A Ayumi acaba vivendo basicamente o trauma das crianças. E lá ela vê que quem tirou a vida de todo mundo não foi aquele professor maluco, ele só estava sendo usado. Quem tirou a vida de todo mundo foi uma menina chamada Sachiko. E o problema tá aí, para eles conseguirem voltar, eles vão precisar colocar os espíritos para descansar, sendo que o espírito da Sachiko não vai querer descansar porque ela não tem uma língua para ser devolvida. E antes que você comece a pensar que a Sachiko é só uma menina aleatória, que é meio maluca da cabeça e por isso que ela quer tirar a vida de todo mundo, relaxa, mano, lembra que é Corpse Party, a coisa é um pouco mais embaixo.
Então vamos finalmente aos plots da obra. Estão preparados? Porque se segura um pouquinho aí na cadeira que agora o bagulho vai ficar sério. Primeiro de tudo, lembra do espírito da Nao, aquela menina que tava aparecendo que ia ajudar eles e tal? Então, ela não é tão gente boa quanto ela parece. A gente sabe que antes dela partir, ela estava investigando as coisas sobre aquela escola, só que ela estava investigando aquilo com a ajuda de um cara chamado Kibiki. O Kibiki queria reconhecimento, então a Nao, para agradar ele, postou a simpatia de forma errada na internet, levando uma espécie de maldição para as pessoas que fossem fazer a simpatia. Só que enquanto eles ainda estavam vivos e investigando sobre a escola, nem a Nao e nem o Kibiki conseguiram descobrir o que realmente aconteceu. Aquele primeiro caso bizarro da escola, que foi quando aquela professora tropeçou na escada e caiu, não foi bem um tropeço, ela estava fugindo. Mas fugindo de quem, Murilo? Fugindo do quê? Ela estava fugindo do diretor daquela escola. Ele abusava dela. E para piorar, a Sachiko acabou vendo tudo aquilo. E quem era a professora? Era ninguém mais, ninguém menos do que a mãe da Sachiko. O diretor, com muito medo de que a Sachiko falasse alguma coisa, acabou tirando a vida dela também. Só que ela começou a aterrorizar ele nos sonhos dele. E começou a chegar num nível tão absurdo que ele já não estava aguentando mais, subiu no terraço e pulou de lá. Então o verdadeiro motivo do diretor ter tirado a própria vida não foi porque ele amava o colégio, e sim porque ele era um desgraçado e a Sachiko estava fazendo ele sofrer. E aí você me pergunta, tá, mas por que essa Sachiko começou a sequestrar crianças e aí tirar a vida delas e arrancar as línguas? Então, a Sachiko fazia isso justamente para a mãe dela que estava no além ter algum tipo de companhia. Na cabeça dela, como criança, isso fazia sentido. E a Sachiko cortava a língua das crianças porque o diretor cortou a língua dela também para que ela não falasse nada, digamos assim. Então, da galerinha dos protagonistas que sobreviveram, no caso, eles descobrem tudo isso, conseguem libertar a Sachiko dessa vingança, ela se vai finalmente, e aí eles precisam fazer o ritual de novo para poder sair do lugar. Cada um deles precisa estar com aquele pedaço de papel que eles estavam no início do anime, quando eles fizeram o primeiro ritual. Então eles se dão as mãos, fazem o ritual e voltam. Elas ficam extremamente aliviadas por estarem naquela sala novamente, tá tudo normal. Só que quando elas olham pro lado, elas veem que o menino tá só o bracinho dele ali, coitado. O que acontece é, cada um ali precisava da sua parte do papel. E como a menina tinha perdido dela, o Satoshi, que era o garoto, entregou o pedaço pra ela poder voltar. Só que uma das regras da simpatia é a seguinte: caso você pegue o papel de outra pessoa, essa pessoa tem que ser sacrificada. Então por isso que o Satoshi acabou perdendo a vida no meio disso tudo. E é basicamente assim que termina o anime de Corpse Party. E por incrível que pareça, ela é uma obra que ainda me dá um pouquinho de medo hoje em dia. Inclusive, enquanto eu tava gravando aqui, eu fiquei um pouquinho cagado no meu quarto. Eu não sei explicar o certo, eu já vi coisa muito pior, mas essa obra tem alguma coisa que mexe um pouco comigo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, você já sabe, se inscreve, deixa um comentário falando de algum próximo anime ou algum próximo mangá pra eu falar. Se você quiser e puder, considere se tornar um membro, que isso me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? O resto é que se for!